Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa especial de abertura. Desculpa. Vamos começar de novo. Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa especial de abertura aqui no auditório Direct Invest. Hoje é o último programa de abertura do ano, já que segunda-feira não tem pregão. E é o último da minha substituição ao recesso parlamentar do Collor. Aí semana que vem a gente fica de recesso, eu e o Roxo ficamos de recesso. Não que a gente seja um casal, é só normalmente a gente divide, né? Quando o Collor entra em modo de espera, a gente tenta suprir a ausência dele aí, fazendo. Eu poderia fazer uma piada, mas acho que é muito cedo para piadas. Mas a gente tenta suprir aí a ausência do Collor, não deixando o pessoal órfão das análises do Collor aí, se bem que a minha visão talvez considere um pouco diferente, mas acho que eu consigo fazer um Collor cover aqui. O Cavoc está dizendo bom dia Cavoc. Acho que é a primeira vez que eu te vejo, a gente estava de férias, ainda ressaca de Natal. Cavoc também sempre acompanha os nossos chats das quartas-feiras de estratégias quantitativas. Outra coisa, eu tinha um recado para dizer que em janeiro a gente estreia um programa novo aí. O Roxo está prometendo esse programa, e talvez em fevereiro estreie outro a pedidos aí sobre análise fundamentalista, mas não essa análise também fundamentalista. A gente é meio maluco, né? A gente tem umas visões meio diferentes das visões clássicas, né? Tanto de análise técnica, quanto de investimento, quanto acho que da vida em geral, né? Ontem eu já fiz um discurso todo simpático aí, todo filosófico no final não sei se foi no chat da manhã ou no chat da tarde, mas a gente acabou citando um pouco de filosofia. Quem está acostumado com a gente nem estranha mais, que a gente sempre dá uma pitadas filosóficas, né? Que eu e o Roxo chamamos de filosofia financeira de botequim. Mas eu ia fazer a piada que eu ia fazer também hoje é que, como hoje é o último programa, a gente vai fazer uma retrospectiva dos melhores momentos de 2012, mas também não passou no crivo do pessoal aí, então não vou fazer essa piada, mas já fiz, enfim. Agora, estava dando uma olhada aqui no futuro, por isso que eu estou meio enrolando aqui. O futuro subindo 0,3, né, o mini índice, o índice futuro do Ibovespa. Eu sei que o Collor costuma sempre olhar futuro do Dow Jones, futuro do SP500, esse tipo de coisa. Eu já me justifiquei falando que eu não acredito, mas eu acho meio ver coisa demais. Eu acho que qualquer coisa que tiver de importante aí, o Ibovespa é suficiente para refletir, a não ser que você seja um day trade, que daí você precisa ter uma certa antecipação de movimentos aí. Eu vou contar uma historinha também. Eu conheço um cara que faz day trade, e um dos métodos dele, mais antigo, né, faz day trade faz tempo, ele colocava um fone de ouvido e ficava ouvindo pregão ao vivo, que o pregão era transmitido, não sei se por rádio, por alguma coisa assim do gênero, era transmitido, e ele colocava o fone de ouvido e ele fazia day trade. Então toda vez que ele ouvia um alvoroço no ruído mesmo, a hora que eu aumentava o ruído do pregão, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa, talvez a volatilidade fosse aumentar ou coisa do gênero. Ele tentava pegar o movimento ou adivinhar o movimento. É o tipo de maluquice que day trade tem que fazer para tentar se antecipar alguns movimentos, e como os ganhos são menores, as margens são mais apertadas e tudo, qualquer coisa, vantagem que você possa tirar é bem-vinda. Aqui no nosso caso, como a gente analisa, dá uma olhada em cenários pelo gráfico diário, coisa do gênero. Eu não acho necessário, mas se alguém quiser, não tem problema, por favor, peçam, sintam todos bem-vindos aí, à vontade para fazer pergunta, para fazer algum comentário, para pedir, quiser que olhe o Dow Jones, a gente olha, mas a gente aproveita essa abertura aqui para só dar uma pitada, complementar o fechamento de ontem. Ontem nem estava previsto de eu fazer esse fechamento,
mas eu acabei fazendo e por outros motivos, que no dia anterior tivemos problemas, enfim. Mas de qualquer maneira, sintam-se à vontade, quem quiser pedir pode pedir, a gente dá uma olhada sem problema disso, não é preconceito nenhum, simplesmente eu acho que, como a gente está vendo o mercado brasileiro, qualquer coisa que aconteça no S&P 500, é lógico que a gente segue o mercado americano, e esse descompasso aí de horário da abertura também afeta a gente um pouco. Então, o que tiver que aparecer, aparece no Ibovespa. Então, acho que é meio redundante quase você ficar analisando o Dow Jones e S&P 500 e Ibovespa. Acaba sendo... Então, eu analiso só o Ibovespa, que é o que reflete aqui. E daí, às vezes, tem dia que está descompassado, porque sai coisa boa lá, coisa ruim aqui. Então, as ADRs brasileiras lá estão subindo, apesar do Dow Jones estar caindo. Então, também é só uma maneira de simplificar. Eu não gosto de ficar olhando 780 indicadores de 135 gráficos e tudo isso para fazer, né? Eu prefiro fazer uma planilha que faça o filtro para mim, e essa planilha é o que vai meio determinar, o que vai me indicar pelo menos o que eu vou analisar mais de perto. Aquela teoria do 100, 10, 3, né? Então você acompanha 100, seleciona 10 para dar uma olhada e 3 para operar efetivamente. Eu acho que é uma teoria razoável essa, não precisa ser exatamente esses números, mas a ideia é essa, você acompanhar bastante, ter bastante ativo, vários papéis, ou vários ativos, ou vários mercados, enfim, e ter uma planilha, ou ter alguns critérios que façam uma seleção para você, né, do que ficaria mais interessante segundo os seus critérios, segundo o que você está esperando, ou que você gosta de operar, seja rompimento, retorno à média, opções, enfim. E desses 100 acompanhamentos, a sua planilha te filtre alguns papéis, 10 papéis, 20 papéis, enfim, menos papéis do que os 100 e pouco, e desses 20 que você filtrou, você dando uma rápida olhada, você consiga escolher os 3, 4, 5 que estão te agradando mais, dependendo do seu capital, evidentemente, com controle de risco, aquele papo todo, eu ia falar papagaiada, mas aquele papo todo que a gente já está acostumado nos chats de estratégia quantitativa. Então, o Cavoc já está... O Cavoc já tem algumas perguntas aqui, sempre com aquele bom humor característico que a gente sempre gosta também de manter. O Cavoc está perguntando: TG, sendo comprador e consumidor de Ambev, eu queria saber se você andou mudando de PN para ON ou se manteve, em qual delas entraria hoje? Primeiro que quando tem essas mudanças, né, pelo menos a mudança anunciada aí, para quem não está sabendo, é que as Ambev ON ou PN vão se extinguir, né? Eu diria que é quase indiferente, mas podemos analisar. Eu ia mudar para o gráfico, mas vamos continuar, a gente tem mais alguns minutinhos. Como hoje é o último programa do ano, eu posso falar um pouquinho mais aí, ninguém vai me cortar nem nada do gênero. Eu acho o seguinte, isso daí é uma opinião pessoal. Não tem. Quando você tem essa mudança de ON/PN, o lado negativo ou positivo seria, se as PN vão virar todas ON, o que pode acontecer? Isso demorar a acontecer, então tanto faz se você tem ON ou PN. O fato é que quando mudar de PN para ON, você vai ficar alguns dias, se não me engano até 3 dias, que seria o D+3 aí, para mudar as suas PN automaticamente para a ON. Eu não sei como é que funciona na Banif Invest. Eu já tive algumas experiências em outras corretoras e eu fiquei com uma negociação congelada 3 dias. Eu não pude negociar as minhas PN que viraram ON por 3 dias. Porque some as PN e até as PN virar ON demora 3 dias. Eu não sei porquê, mas dizem que é normal. Eu consultei a CVM na época, ou a Bolsa na época, e a resposta que me deram foi que é isso aí mesmo. Então, o lado negativo de não fazer a transferência seria você ficar 3 dias sem operar. O lado positivo seria que, se isso for um boato, muito provavelmente as ONs vão voltar a ser descontadas como eram anteriormente. Não é o caso da Ambev, evidentemente, mas
respondendo a pergunta do Cavoca aqui, se eu estou mudando, eu acho que se eu fosse entrar agora, eu já entraria nas ON, visto que isso aparentemente, eu não cheguei a checar, assim, de ver a notícia, de ver algum comunicado oficial sobre isso, então eu não tenho datas, eu não tenho mais detalhes, mas eu posso procurar isso aí depois e ano que vem a gente conversa sobre isso. Mas o normal é isso. Se eu fosse entrar agora, eu estaria entrando na 3, já que a 4 vai acabar, então não tem muito sentido. E é uma coisa líquida e certa, vamos dizer assim. Agora, se tivesse na categoria de boato ainda, olha, as PN vão virar ON, talvez eu mantivesse a PN até ter a confirmação desse boato. Então como eu disse, é uma ideia, é uma opinião minha, assim, só, não é aquele papo. Aqui ninguém é dono de verdade nenhuma, eu tô colocando minha cara a tapa aqui, falando o que eu acho, né? Então, mesmo as minhas opiniões, o que eu vejo sobre gráficos, ou sobre papéis, os cenários, não é nada contra papel nenhum, não é nada contra estratégia de ninguém, é simplesmente que em determinado momento da vida eu achei a minha. Né? Então às vezes para mim é até difícil entender algumas coisas, né? Eu sempre brinco com o Marcão aqui, que o Marcão é um trade mais de rompimento assim, é difícil eu me colocar no lugar dele para tentar ver algumas estratégias que ele está vendo, porque eu sou um cara mais de retorno à média, eu sou um cara mais de lançamento coberto, um cara mais de fazer trava com opções, então é muito difícil, acho complicado assim acertar um rompimento, né? É lógico que tem alguns que são claros e gritantes. O fato de eu ser cauteloso, para não falar palavrão, que agora ainda é de manhã, se fosse no chat da tarde eu já tinha falado cagão ou coisa do gênero, mas o fato é que esse medo, essa cautela de rompimento me faz entrar nos que são só os mais óbvios possíveis, aquele assim que qualquer criança de 10 anos entraria, né? Então eu sou mais cauteloso com rompimentos e eu gosto de uma congestãozinha aí de Petro, Vale, OGX, etc. De modo que dê para trabalhar com opções. A pena é a pouca liquidez que tem outras opções, apesar dos esforços da CVM, da Bolsa, da BMF, da BMF Bovespa, para dar liquidez a algumas opções. Seria muito interessante que a PDG tivesse opções, e a Itaú tivesse opções, a gente tivesse mais opções, tivesse liquidez nessas opções para poder diversificar a carteira, proteger a carteira, trabalhar com travas, etc., que são estratégias bem interessantes. Pelo menos as que o Roxo apresenta no chat básico aí da segunda-feira, tem se demonstrado bem interessantes, estratégias para quem quer manter, ou estratégias para quem só quer especular, enfim, são estratégias bem interessantes para fazer. Seria interessante que o nosso mercado, nossa, falei interessante 400 vezes, seria bom que o nosso mercado tivesse mais liquidez em opções. Acho que é isso, respondi, né, Cavoc? Tá bom, se qualquer dúvida manda de novo que a gente rebate. O Colmeia, eu estou olhando de lado porque as perguntas ficam no outro monitor aqui, então, e esse é meu melhor perfil, também tem isso. O Colmeia perguntando bom dia, Colmeia, também acompanhou a gente todos os dias aí nessa programas de final de ano aqui, programa de Natal do TG. Então, bom dia para você também. Cruton 11 agora migrou para Cruton 3. A partir de quando já será possível uma análise gráfica? Basicamente é o mesmo gráfico, né? Só precisa dar uma atualizada. Alguns programas já fazem isso automaticamente para você colocar aí, eles puxam o histórico da 11 e coloca na 3, assim, ou coloca na mais líquida, aí depende do gráfico. Se fosse uma ação nova, se fosse o IPO ou alguma coisa do gênero, a maneira, a meu ver, uma maneira de minimizar isso seria você trabalhar por um tempo trabalhar no gráfico de 60 minutos. Mas alguns analistas aí defendem que você tem que ter pelo menos, no mínimo, de 60 a 100 barras, seria de 60 a 100 barras, 120 barras, para ter alguma, poder inferir alguma coisa sobre o assunto. Porque é aquela história que eu estava comentando ontem, né? Análise gráfica, estatística, tudo que mexe com dados, quanto mais dados, mais confiável é a leitura que você tem dos números. Essa leitura numérica que a gente faz de preço, de volume, quanto maior é mais efetivo. Isso é uma regra estatística. Quando você quer ter uma aferição mais
como é que chama? Mais acurada, né? Acuracidade que chama, mas se alguém que souber me ajuda aí. Mas se você quiser ter um coeficiente de segurança maior, você tem que aumentar bastante o número de dados. Aquela história, se você quiser fazer uma inferência estatística sobre uma população, quanto maior a amostragem, mais acurado é a sua... É acurado que fala? Beleza. Mais acurado fica a sua leitura, ou suas conclusões aí no caso. Quando o papel está no IPO que começou imediatamente, não tem condição, não tem de onde tirar dados. Então eu já vi analistas que defendem entre 60 e 120, 60 e 100, 80 e 120, mas o número é mais ou menos esse, o que daria 2 meses num gráfico diário. Né? Então precisaria de 2 a 4 meses de gráfico para poder tirar alguma conclusão sobre o gráfico estatístico aí, respondendo. É isso aí, boa Cavoque, obrigado. Accurate é igual a preciso, precisão. É isso aí, precisão, pode ser, para ser mais preciso. Então, eu acho, então respondendo as duas perguntas. Primeiro, quando tem essa migração de Unity para ON, ou de algum tipo de recibo para ação mesmo, para ativo, puxado, alguns programas já puxam o histórico automático. Então a Crouton 3 no caso aí já puxaria o histórico da Crouton 11, se não tiver nenhuma conversão, e se tiver alguma conversão para o gráfico corrigir. E isso nem sempre é simples, e muitos programas fazem meio nas coxas isso aí. Para quem não sabe, as units, né, que nem no caso do Crouton 11, elas são formadas por uma proporção de ON e PNs. Por exemplo, existem a Crouton 4 e a Crouton 3. Então a Crouton 11, eu não sei exatamente os números, mas seriam assim, a Crouton 11 é 3 ONs e 4 PNs. Né? E essas são units. Então é um pacotinho fechado que tem lá 3 ação ON, 4 ação PN. O que acontece nessas units é que é uma transição, né, entre o IPO, é uma coisa mezzo-burocrática, legal em si, legal no sentido de lei aí para fazer. O fato é que quando, no caso da Crouton, você virou Crouton 3, significa que não tem mais a 4, e a maioria delas atualmente, acho que é uma tendência aí, respondendo também da Ambev aí, é uma tendência que não se tenha mais a diferenciação entre ON e PN. Muito provavelmente, do momento para frente aí, salvo em algumas grandes empresas aí que tendem a querer se garantir no controle acionário e coisas do gênero, as outras classes vão sumir. A tendência é que vire tudo ON mesmo. Então, no caso da Crouton aí, para ter algum tipo de ajuste na transmissão aí do ON, da Unity, que é o código 11, para as ON, que é o código 3. Daí é uma diferença de classes. Assim, se fosse 4 do mesmo jeito, era para ter algum tipo de adaptação. Acho que tá bom, né? Já acho que tá respondido, né? Como é isso aí. O Marcão, bom dia Marcão, acordou cedo hoje, hein? Maravilha. Poderia comentar Alpa 3, Alpargatas? Poderia. Então, acho que já respondemos aí as perguntas filosóficas. 18 minutos de pergunta filosófica aqui. Tá legal. Acho que podemos mudar aqui para o nosso gráfico. Eu vou só comentar a abertura do Ibovespa aqui, rapidamente, sem muita firula, só realmente para comentar a abertura, e depois a gente já vê aí a Alpargatas para o Marcão. É isso aí, mudando para a tela. Foi um prazer mudando para a tela. Aqui, foi um prazer mudando para a tela. Aqui, foi um prazer mudando para a tela. Aqui, o prazer mudando para a tela. Aqui, o prazer mudando para a tela. É mais alto. O prazer mudando para a tela. É mais alto. O prazer mudando para a tela. É mais alto. O prazer mudando para a tela. É mais alto. O prazer mudando para a tela. Se a gente vai salvar nesta, 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 se a gente vai salvar
Vê se melhora. Tá melhorando aí, pessoal? Só vi agora, me desculpe. Melhorou, 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 melhorou. Ou foi mal? É que deu alguma... Eu tava com o site aberto aqui, eu tinha pausado o site despausou. Me perdoe, pessoal. Me empolguei na análise e não vi aqui É aquela história, eu sempre também... Outra coisa que eu sempre faço é ficar falando do gráfico, mostrando minha cara. Então, para quem já está acostumado, mil perdões. Eu tô com um notebook novo aqui, eu não estou muito acostumado com ele sempre está me pregando algumas peças. Eu tinha dado pause e ele despausou. Mas é isso, voltando, então, para ser considerado uma correção da última perna de alta do Ibovespa, teria que corrigir até, tem os 3 níveis do Fibonacci aqui, 59, 58, 200, 57, 500, e se fosse, não chegou a corrigir nem em relação ao topo anterior aqui, uma congestãozinha de nada, mas está em cima, né, dessa zona que eu considero entre os 59.500 e 60 e 500 aqui, essa zona de 1000 pontos mais ou menos aqui seria uma zona de suporte, né, dos rompimentos aí dessa tendência de alta. Então seria normal, além de só não perder os 60 mil seria um pouco seria chatinho, seria um pouco mais chatinho perder os 60 mil pontos, mas enquanto se mantiver acima dos 60 mil pontos, está dentro do script, tendência de alta, média virada para cima, topos e fundos ascendentes. No diário não temos a perda de nenhum fundo importante ainda, né, no caso. Então aqui a gente não tem a perda não chegou a formar, nem formamos um fundo, né, ainda aqui em cima. Talvez estejamos formando agora. Esse seria a mínima de ontem, seria um fundo mais próximo, caso a gente volte a subir, superar aí os 61 mil pontos. Como a gente já tinha comentado, temos numa base de fechamento aqui os 62.100 pontos, que seria esse candle aqui. Vamos colocar TG versão engenheiro, 62.105 pontos aproximadamente em fechamento, ou a máxima de 63.428. Então 63.400 de máxima e 62.100 em fechamento, que seria uma zona aí que seria esperado uma congestão um pouco mais prolongada, visto que, só estou repetindo o que eu já disse, não estou falando novidade, visto que do lado de cá tem uma congestãozinha aqui nessa faixa, e depois só lá o teste lá do 69, do famoso 69 mil pontos, 70 mil pontos, enfim, que é a nossa barreira do inferno, que é a barreira do céu, quer dizer, que é o máximo que o Ibovespa chegou no 73, depois bateu no 70 de novo, e aqui os 70 mil pontos é o número mágico que vai nos levar aos céus. Então, a superação dos 63 mil, entre 62 aqui e os 63.400, levaria o índice lá para os 69 mil pontos novamente. A acumulação
Eu gosto de olhar, para índice eu gosto de olhar mais o OBV, mas aqui está plotado o acumulação, também continua confirmando o movimento aí. Essa última perna de alta já temos a média curta cruzando a média média, e agora a média média acabou de cruzar a média longa, consolidando aí uma perna de alta, uma tendência de alta, como vocês queiram. Mas como a gente não tem ainda nenhum nenhum fundo principal, a gente só tem um fundo principal, que é esse aqui, né, que foi o que foi formado. O anterior seria este aqui, aquela congestão de fundo que o Ibovespa fez. Então a gente tem esse fundo principal e este fundo principal. Esse aqui também pode ser um fundo principal, tal, ameaçou perder aqui, mas essa zona para mim acaba sendo a mesma, né? Os 56, 55 mil pontos aqui, 55.500, 56 e 200, 300, acaba sendo mais ou menos a mesma zona. Então tivemos aqui, nesse ponto o Ibovespa estava de lado, ou quem tem uma tendência mais lateral de longo prazo. E para quem gosta, a tendência lateral maior aqui do Ibovespa, se a gente olhar no semanal, é mais ou menos essa aqui, né? Entre os 52.300 e o 63. Um range aqui de 10 mil pontos, se bem que em degrauzinho, né? Antes era aqui entre 52 e 57, e agora se encontra entre 56 e 55, daí para no 59 e aqui o 63. Mas com vários swings, né? Uma perna de alta, perna de baixa, perna de alta, um zigue-zague para baixo aqui. Eu achei que a vaca ia para o brejo, que a gente ia testar lá embaixo de novo. Eu cheguei a fazer esse comentário no chat, que esse movimento aqui podia levar o índice aqui para baixo. Não chegou aqui embaixo, mas brincou aqui com os fundos anteriores aí na zona dos 55 e 355, 500 e coisas do gênero. Agora a gente recupera e vai lá testar os 60 e pouco de novo. Depois a coisa só muda no começo do ano, com o reposicionamento de carteiras e com o pessoal que vai querer colocar e ajeitar a carteira para o começo do ano que se inicia. Bem, só tirando os comentários do áudio aqui, desculpa que eu já pedi. O Eco, bom, o famoso Eco, deixa eu ver, tá? Tem 10 TG, eu nem comprei a Ambev ainda. Enfim, é isso. Pessoal reclamando do áudio, desculpa de novo. Então vamos continuar. O Marcão pediu Alpa, né? Alpargatas. Não sei se eu já falei dela antes, mas se eu falei, fala de novo, não tem problema. Alpargatas é uma small caps aí, né? Pela movimentação, média de 5 milhões mais ou menos de preço. Tem tido alguns dias com bastante movimento, e agora faz aquele movimento chatinho que eu costumo falar, que é vários candles, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, que não é muito simpático para se operar uma ação dessa. Mas como todo small cap, não dá para ficar contando candle, né? Não dá para a gente ficar operando candle nela, tem que operar movimentos. Talvez a gente colocar no semanal, vamos colocar no semanal, hoje já é o último dia da semana, assim. Então olha como fica mais bonitinho para operar no semanal. Colocar aqui, mudar isso aqui, todo dia eu tenho que fazer, eu esqueço de salvar as alterações que eu faço aqui no template, então por isso que fica assim, me perdoem, pessoal. Tá aqui, só banda de Bollinger e tem as médias. Vamos ver se eu consigo alterar as médias. Altera as médias, maravilha. Vamos lá, temos a média curta e a média média já aqui. Já fizemos o discurso sobre as médias, não vou repetir. Olha como olhando no semanal fica bem mais tranquilo de operar, né? Assim, os movimentos ficam mais claros aí do que aquele monte de candle estranho. Então no semanal a gente tem essa congestãozinha, chegou a perder até em fechamento a congestão, mas não perdeu essa segunda mínima feita, e depois ela recupera, rompe para cima, testa o rompimento da congestão como suporte e bate na resistência principal aqui nos 15,59, 15,60, não consegue romper, volta para o padrão intermediário, que é padrão preço intermediário aqui de 13,60, e agora ameaça uma recuperação. Para quem gosta de
vamos dizer, aqui é no semanal, né? Isso. Então aqui a gente tem, bateu na banda de Bollinger de cima, recuou até a média de 21. A superação do candle que agulhou a média poderia ser uma entrada no semanal, numa compra parecida com swing trade, né? Que é pega a perna de alta, compra o recuo. Aqui nesse caso foi até a média de 21, aproximadamente 50% do movimento aqui de alta. Se a gente colocar um Fibonacci aqui vai dar mais ou menos 50%, e a superação de 14,34, 14,35 seria uma entrada, mas ela não tá assim, né? Não foi uma entrada com volume, com candle direcional. Ela vai fazendo no semanal, é mais difícil ter candles direcionais, mas aqui a gente seria uma entrada, ou só esperar a superação do topo mesmo, do topo principal aí, que é nos 15,65. Tá, o Marcão tá falando que a acumulação tá boa. Eu gosto no semanal, dá para olhar a acumulação mais simpaticamente falando, mas eu não sei. O Marcão gosta de usar muito o Joe de Napoli, né, que é a média de 3 deslocada aí, mas eu não ligo muito para esses setups que tem um nome. Você quer me despertar o desinteresse? Meu desinteresse é dar um nome para um setup. Para mim é simples. Setup ou é rompimento, ou é retorno à média, ou se você está comprando um recuo ou está comprando um rompimento. Aí é simples. Nesse caso, daria para comprar esse recuo, só que esses candles não estão muito lá, essas coisas não estão sendo tão firmes. Ou sempre lembrando que a gente está aqui olhando no semanal. E se a gente olhar no diário, fica mais chatinho ainda. O que pode dar alguma compra no diário seria a superação dessa ligeira congestão aqui que seria os 14,80, 14,85, mas logo em seguida já tem os 15 aqui. Daria para tentar operar um rompimento aqui, desde que fosse num candle parecido com esse aqui, com volume, aqui um volume acima da média, e um candle mais direcional, né? Mas como a liquidez não é tão boa assim, 5 milhões, assim, não é uma coisa que dê para considerar. O importante é que qualquer compra de rompimento aqui desses 14,80, 14,85, primeiro alvo seria nos 15,50, que é ali lá em cima, ali ao topo da congestão, e depois conduzindo o trade, comprando recuos e coisas do gênero. Na questão da tendência, tá mais lateral, né? Assim, desde setembro ela tem operado mais lateralmente, uma derivazinha, que nem o pessoal da análise técnica gosta de dizer, mas derivando lateralmente, um pouquinho ascendente aqui, depois dá uma corrigida, mas acho que é claro aqui, né, as zonas de congestão. Tem uma congestão aqui dos 14,20 aos 15 mais ou menos, depois tem outra que vai dos 14,80 até os 15,50, que é onde a gente está. Então a gente está na segunda congestão, que é dos 14 até os 14, dos 14 aos 15, que é essa faixa. Olhando lateralmente, que nem a gente gosta de fazer, olhando num tempo maior. E no caso, quando a small cap seria mais interessante, os movimentos ficam mais claros olhando no semanal. É isso. Mais alguma pergunta? Podemos olhar. Ontem a gente teve, vou fazer aqui seguir aqui o meu pseudo roteiro, faz de conta que eu tenho um roteiro. Ontem, mais uma vez, a Petrobras fazendo movimentos, fez um movimento negativo, né? Foi uma notícia, não, como é que chama? Foi uma das que chamaram atenção negativamente, caiu de novo, né? Ela já tinha ameaçado cair no dia 21, na sexta-feira, mas se recuperou, fechou quase no 0 a 0, e depois nos dois pregões pós-natalinos aqui, a Petrobras entrou numa ressaca, tomou uma cidra de má qualidade, tomou uma bebida de má qualidade no Natal e fez 2 dias de movimentos bem negativos, 2 dias caindo 3% cada dia aí. Testou o rompimento da congestãozinha de fundo, e hoje, enquanto não abre o Dow Jones para dar a guia aí, ela está aí se segurando. A fechar assim, poderia
a superação do candle, fazer um tipo de um harami aqui, comprar um recuo aqui e a superação da máxima do candle de hoje. Mas estou supondo que vai fechar sim, o que também é um exercício de futurologia. Isso aqui estamos com 30 minutos de pregão, não vale absolutamente nada, só um exemplo mesmo. Se fechar com um candle parecido com esse ou alguma coisa do gênero, comprar na superação da máxima. Se fechar num candle de indecisão, né, ou de dúvida, que nem a gente fala. O fato é que 4 dias de queda, a acumulação não acusou tanto essa queda assim, que nem foi uma queda de mais longo, que foi o que aconteceu na congestão aqui, e depois da perda da congestão veio abaixo mesmo. O fato é que fez a nosso retorno à média aqui, com candle fechando fora da banda, com candle de indecisão fechando quase fora da banda, e a perda da mínima, como a gente sempre fala, realização parcial lá nos R$21 aproximadamente, e a perda da mínima dos 20,60, e confirmando a perda da mínima nos dois candles negativos aqui nos 20,40, ou seja, a Petrobras teve praticamente três saídas claras aí para quem já comprou esses rompimentos aqui, né? Tanto esse mais de fundo quanto esse pequeno zigue-zaguezinho aqui com candle de força, né? Com esse candle mais direcional, já tivemos 3 oportunidades de saída dela. Quem compra recuo, não sei se chegou a fazer, podemos considerar isso uma perna de alta, já que são 3 dias de alta, 2 de correção, 1 dia de alta, 1 de correção, 3 dias de alta, e agora nós tivemos 3 dias de correção. Então, se a gente considerar toda essa perna de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, a gente está corrigindo, está no 3º, 4º dia de correção. O ideal é que essa correção fosse menos direcional do que foi, né? Foi muito violenta essa correção. Temos só 3 dias de correção para 10 dias dessa perna de alta aqui, 10 pregões dessa perna de alta. O ideal fosse que ela corrigisse 5 dias e menos, né? Em 3 dias ela corrigiu 60%, segundo o Marcão está falando aqui. Ontem fechou na retração de 61%. Podemos ver, vou treinar meu Fibonacci aqui também, faz tempo que eu não uso isso. Mas fechou próximo, né, desse Fibonacci aí, né? É isso, ó, o meu Fibonacci deu aqui 19,60 mais ou menos, 19,59. Ela está trabalhando em 19,55 agora, é próximo disso, então é por aí mesmo. E aqui, o interessante, o lado negativo é que ela perdeu o fundinho aqui, né? Que a gente estava comentando isso aqui, eu comentei na abertura, que para ela não perder o 19,50. Se bem que ela poderia chegar até o topo da congestão anterior, que é o 19,30. 19,35, que é onde ela está agora. Então, entre 19,35 e 19,50 é uma zona que ela teria que reagir para não ficar mais negativa, para não dar a impressão que ela vai vir testar o fundo de novo dos 18,30 aqui, mais ou menos. Por enquanto está seguindo o script. A média que tinha ameaçado ficar ascendente já está meio se horizontalizando, e a média mais curta já está descendente, vindo de encontro. O que normalmente acontece é que a média mais curta chega perto da média média. Então a média, no meu caso aqui, a média de 5 se aproxima da média de 21, e depois retoma o movimento de alta, caso for esse o caso. Caso a tendência de alta se consolide, ou realmente a Petrobras entre em alta no diário aí, por um período maior, a reação é agora. Agora é a hora, ela está naquele ponto crucial. Se ela perder a mínima do candle, ela pode vir testar aqui embaixo, né, que coincide até com a banda de Bollinger inferior aqui. Daí já vira outro setup, outro cenário, outra situação que a gente olha quando acontecer, sem ficar prevendo muito, que não é muito... aliás, não ia falar, não é muito a minha, não é muito de ninguém. As pessoas precisam se ligar que ninguém prevê futuro. A gente trabalha com probabilidade e tem que ter plano B, plano C, plano D. Enfim, tem que estar preparado. É o que a gente defende de ter um setup, justamente quando o setup diminuir de eficiência, diminuir a porcentagem de vezes que ele dá certo, ou a porcentagem de ganho quando dá certo, é a adaptabilidade do setup. Quando você domina um setup, você consegue adaptar
ele de uma maneira mais segura. Você consegue fazer adaptações sem muitas invenções, sempre mantendo a simplicidade, né? Que não adianta a gente, de complexo já chega o mercado, não adianta a gente ficar tendo setups muito complexos aí. E a outra, que aspecto negativo, né? Baixou minha mãe rápido aqui vamos mostrar as coisas ruins primeiro. A outra que reagiu negativamente foi a Rossi ontem, que caiu 7,5%, 7,66%, muito parecido com esse dia, se bobear aqui, 6,66% no dia 14. Então repetiu mais ou menos. Então significa que ou tem gente grande saindo mais ou menos no mesmo patamar, né? Toda vez que ela chega perto dos 4,90, 4,85, existe uma grande venda, né? Com volumes bem expressivos. Alguém deve estar sendo algum tipo de reposicionamento de carteira aqui, no caso que tem esses dias mais direcionais, mas foi o destaque, lembrei a palavra essa, foram os destaques negativos de ontem. Não cheguei a identificar, pelo menos de olho assim, nenhum movimento que seja as construtoras caíram, ou os bancos caíram, ou as elétricas caíram. O fato é que a Petrobras e a Rossi foram os destaques negativos. Só para a Gafisa, até onde eu vi ontem, se segurou bem. Então, pelo contrário, a Gafisa até subiu 1% ontem, né, perto de Petro caindo 3 e Rossi caindo 7, a Gafisa segurou. E a PDG também, a PDGR3 da área de construtoras, é só um comparativo aí que eu estou fazendo. Ontem também teve uma movimentação negativa, caindo 4%. Então PDG e Rossi caíram e a Gafisa subiu, se segurou. A única diferença é que a Rossi caiu com volume acima da média e a PDG caiu com volume abaixo da média. No lado positivo, apesar da sangria desatada, Vale se segurou ontem, né? Para não falar que a gente só mostra a tragédia, né? Que é jornal policial da Record, da Bandeirantes, a gente não só mostra a tragédia. A Vale, depois da movimentação positiva aqui, chegou a congestionar, e agora já temos um topo e um fundo, e para o lado que romper será operado aqui, no meu caso com opções, mas já dá para, quem gosta de lançamento coberto, já temos um fechou fora, fechou dentro, já se passaram 4, 5 dias, já deu para brincar bem com opções, já deu para ganhar um troquinho aqui, que é o que eu sempre digo, quem tem Vale Petro tem que trabalhar com opções, porque senão está perdendo tempo e perdendo dinheiro. Aliás, nesse caso, o fato do tempo passar já é perder dinheiro. Mas aqui, depois de uma movimentação de rompimento aqui, né, dessa congestão longa aqui, dentro de uma maior ainda, fez um fechou fora, fechou dentro. Esse é um setup que a gente gosta muito, e mesmo que ela lateralize um tempo, pela época do ano, e por tudo mais, já estaria 4, 5 dias aqui, 6 dias no caso, 6 pregões andando de lado, já teria dado para fazer um troquinho interessante aí na Vale. Que mais? Acho que tá bom de comentário. Como é pedindo BTOW3, vamos olhar assim. A BTOW foi uma das que mais sofreu esse ano, então retrospectiva das melhores e piores do ano, sofreu bastante durante o ano inteiro, e agora no final deu uma boa recuperada, aí, subiu uns 40% nos últimos 2 meses, aí, já salvou Natal de uma galera também. Deixa eu ver aqui, pronto, BTOW3 no diário. Aqui que eu queria, olha a quedinha dela, tranquila, né? E não tem tudo ainda. Ela só saiu de 33 aqui, se bem que eu lembro que botei o W, estava custando até 80, mas ela saiu de 33 e quando que é isso aqui? Dia 11 de janeiro de 2011, e em 2 anos, um ano e meio, ela saiu de 30, acho que é isso, né? De 34 para R$5. E aqui, depois que já fez esse monte de zigue-zague para cima, já entrou em tendência de alta, já recuou, já fez o diabo a 4, e agora de junho, começo de junho até o meio de dezembro,
ela saiu de R$5 e bateu nos 20, ou seja, 400% em 400%, não é isso, 300%, enfim, mas subiu 4 vezes, né, em 6 meses. Então ela caiu de 35 para 5 e depois subiu de 5 para 20, né? Caiu em 1 ano e meio e subiu em 6 meses. Também olhando só não, né, o Comé pediu para dar uma olhada. Eu tô de novo, não analiso o papel, analiso o cenário. Eu não gosto muito de papel é a ação da empresa, então não tem muito. E aqui, depois de uma tendência de alta, chegou a fazer uma correção mais aguda, mas nada que comprometesse aqui, deu saída para quem é mais especulador. Fez um mini oco invertido aqui, mas aqui tá um ombro, cabeça, ombro invertido, mas aqui era uma tendência de alta, não era uma correção de baixa. Então não quer dizer nada o fato que quando tem a congestão, rompimento de congestão, acabou. Então olha como é claro, né? Aqui a gente teve uma perda em gap. Quem estava comprado teve um fechou fora, fechou dentro. Quem estava comprado podia ter saído fora sem problema. E aqui no rompimento da congestão, seja nessa de 3, 4 dias aqui para quem trabalha mais num curto prazo, deixa eu aumentar aqui, né? Essa de 3, 4 dias com candle direcional, com volume acima da média, já seria uma entrada, fez pullback até, olha que beleza. E depois no rompimento do pullback ou no candle de recuo já teria dado outra entrada. E na resistência principal aqui nos 12,5, 12,60, a gente chegou a comentar essa faixa aqui. Olha que voluminho bom esse aqui. Esse aqui podia ser mais ousado, aqui o pessoal podia estar mais em dúvida, aqui podia estar comprando um recuo, teve um fechou fora, fechou dentro porquíssimo aqui, com volume baixo, mas o fato é que nesse candle aqui, a gente chegou a comentar isso, nos 12,68, 12,65 aqui, nesse candle com esse volume, não tem desculpa para entrar. Foi o dia que ela subiu 17%, né? Nesse dia aqui não teria desculpa para entrar, pelo volume, pelo rompimento, pela situação. E aqui já poderia ter feito no segundo candle, com esse volume, já poderia ter sido feito uma realização parcial pela distância da média que se encontrava, pela distância de fechamento da banda de Bollinger, e depois aqui ainda fez um fechou fora, fechou dentro. Podia ter saído dela e e comprado de novo aqui nesses 16,40, só usando estratégia de rompimento, recuo, de retorno à média, de recuo, comprar recuo e comprar rompimento, vender no fechou fora, fechou dentro e comprar no rompimento. Então a gente compra movimento e vende na congestão. Estratégia de rompimento básico número 1. E aqui o que está acontecendo? Depois desse último rompimento, no dia 10 de dezembro, ela chegou a cutucar aqui a banda superior de Bollinger, fez duas máximas no mesmo patamar aqui de 19,90, vamos ver só para 19,85, 19,92, aqui entre os 19,90, 2 dias seguidos de máxima 19,90, fechou fora, fechou dentro, indicando uma eventual congestão. Quem compra rompimento sai fora de congestão, espera formar um topo e um fundo e opera esse topo e um fundo. E o que aconteceu agora foi isso. O topo anterior rompido era em torno dos R$16, 16,20, 16,10 aqui, né? Aí depende se você considera fechamento ou máxima e mínima, mas vamos supor que aqui você tenha considerado máxima 16,35, que é exatamente aonde foi o recuo. Apesar de, como eu disse, esse recuo quando é pullback é um pouco mais rápido, não é tão longo. Aqui já virou uma deriva mesmo, né? Estou usando só a palavra para vocês, já traduzindo, né? Então quando a gente teve essa realização de retorno à média, formou uma deriva aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dias, e aqui ontem fez em cima da média de 21, fez um candle de indefinição que pode hoje dar uma entrada na superação da máxima, como já poderia ter entrado com uma parte da posição, né, dentro daquela política que a gente defende de realização parcial e de entrada parcial. Depois dessa congestão que a média ficou horizontal, as médias se abriram de novo, e aqui a média curta se aproximou da média de 21, que é outro caso que a gente estava citando lá, quando as médias se afastam entre si, elas se aproximam, fez um candle de definição em cima da média de 21. Quem trabalha no curto prazo, isso aqui seria um sinal de entrada, né? Famosa compra de recuo.
Se a gente olhar o volume aqui, foi pouco, não foi abaixo da média, mas já foi acima do, ou pelo menos em linha com os volumes anteriores. O ideal que fosse um volume um pouco maior aqui, mas já daria para arriscar uma entrada parcial aqui na superação da máxima de ontem, que foi em 16,62, né? Agora ela já está trabalhando, hoje ela já está trabalhando próximo do 17,01 aqui, o último negócio 17,01. Para quem entrou na superação da máxima de ontem, já está aí com 2, 3% de ganho, aí já poderia até ter realizado parcial, mas não é para ser tão rápido assim, né? Já dava para ter entrado ontem pelo candle aqui em cima da banda, candle de indefinição em cima da média de 21, em cima de um topo de congestão rompido anteriormente. Como eu disse, o único lado negativo é que essa correção teria que ser mais rápida, poderia ter sido em 2, 3 dias, e na verdade ela durou mais tempo, ela formou quase uma deriva. Mas aqui deu entrada, e por enquanto essa entrada estaria dando certo. Lembrando que o stop dela abaixo da mínima, né, do candle, e hoje ela já está subindo 4%, já poderia ter realizado o parcial, porque quem busca essa compra de recuo aqui estaria buscando o swing trade. Então realiza parcial no alvo de swing trade de 4 ou 5, entre 3,5% e 5%. Ela está em tendência de alta no diário, indicado pelas médias, pela inclinação das médias e pelos topos e fundos ascendentes, e o objetivo seria o topo aí dos R$20, que é número redondo, que são próximo das máximas anteriores. Então, e é próximo da banda superior aqui de Bollinger, que seria o 19,50, aqui 19,40, que é a banda superior de Bollinger. Que essa faixa entre 19,50 e 20 poderia ser o alvo, seria o objetivo para quem comprou esse recuo de BTOW. Beleza, Colmeia? Acho que deu. Eu não tenho mais nada separado, acho que o que eu tinha que comentar eu comentei ontem em fechamento. Estamos falando aqui há 52 minutos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu me despeço dos amigos aqui, comemorando e agradecendo a presença de todos. O último programa do ano, eu brinquei que faríamos uma retrospectiva, mas foi só uma brincadeira mesmo. Aqui está um calor do caramba, eu estou todo despenteado aqui por causa disso. Colmeia, não arrumaram o meu ar-condicionado ainda. Eu desejo a todos um ótimo final de ano. Comemorem com suas famílias. A partir do fechamento do mercado hoje, esqueçam, só vai ter mercado na próxima quarta-feira. Nem abre o programa, vai tomar cerveja, vai tomar cerveja gelada para quem está em lugar quente, vai tomar um esquinho para quem gosta, vai comer, não pode comer nada que cisca para trás no ano novo, vai comer seu bacalhau, comam bem, curtam a família, curtam os amigos, que esse é o verdadeiro sentido da vida. Mercado tem todo dia, e é muito raro acontecer essa emenda de feriado aí de final de ano, de 4, 5 dias com o pregão fechado. Então esqueçam o mercado por esses dias, só vai ter mercado quarta-feira. Vamos beber, vamos comemorar. 2012 foi um ano difícil, mas não foi tão ruim assim. O mundo não acabou, o Corinthians foi campeão do mundo, que é mais sim, vários indícios do final do mundo, mas não foi dessa vez. Então, feliz ano, bom ano novo para vocês. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Eu acho que foi bem interessante aí. Acho que eu comecei a fazer o chat de análise quantitativa em julho, então eu já estou 6 meses fazendo esse bate-papo com vocês. A maioria aí, quem acompanha, acho que entendeu qual é o recado, entendeu mais ou menos a nossa opinião, nossa ideia, nossa visão de mercado. Lembrando que eu não estou aqui como professor, nem como mestre, nem nada do gênero. Eu estou aqui porque cada vez que eu explico ou tento explicar alguma coisa, eu também melhoro a minha visão do mercado. Eu também fixo as minhas ideias, eu consolido as minhas ideias, consolido a minha visão de mercado. A gente está aqui para ajudar, não que a gente seja, como eu disse, não que a gente seja filântropo, que gosta de ajudar as pessoas. Tem um pouco disso, mas tem o fato que cada vez que eu explico para vocês alguma coisa, que eu mostro a minha visão
de mercado, eu também aprendo um pouco, e cada pergunta que vocês fazem também me ajudam a aprender e ajudam a melhorar o meu sentimento de trader, de instrutor, sei lá. Como eu disse, nada do que eu falo é verdade absoluta. Eu aceito discutir tudo, toda a minha visão, minha ideia, quando quer assim, a gente já teve várias discussões filosóficas, e isso é o que faz o engrandecimento de todos. E eu não estou, ninguém aqui está vendendo facilidades, a gente não vende fórmulas fáceis. O que a gente vende aqui é que só se consegue as coisas com muito estudo, se consegue as coisas com você tendo os melhores equipamentos. Então, se você quer fazer trade, tem que ter uma corretora boa, tem que ter um bom computador, tem que ter um bom programa de análise, seja gráfica, fundamentalista, tem que trabalhar com planilhas, tem que saber fazer conta, ou senão você põe na mão de alguém que faça isso e só controle. É isso. Então, o que a gente defende: tenha seu método, tenha seus setups, tenha sua zona de conforto. Não compre a ideia de ninguém, porque o que pode ser bom para um não é bom para o outro, não é o jeito do outro, e você não é a pessoa. Então, quem opera com o método dos outros, vira e mexe, acaba se ferrando. Desenvolva o seu método. Pessoal, feliz ano novo para todos. Muito obrigado. Cavoc, o Bertoli, Colmeia, Marcão, muito obrigado e se eu esqueci de alguém aí que sempre acompanha também, eu não vou lembrar de todos, evidentemente, mas o pessoal aí, os órfãos do Collor também, muito obrigado pela presença, pela participação aí. Espero ter correspondido à altura da substituição do Collor aí nesse final de ano. Obrigado a todos, bom ano para vocês, boa comemoração, e a gente se vê ano que vem. Semana que vem não sei se eu faço o chat, acho que é o Collor que volta com a programação dele, mas ainda não decidi se eu faço o meu programa não, acho que não. Mas de qualquer maneira a gente volta no que vem, na segunda semana. Espero, conto com vocês, sintam-se à vontade. Se não tiver nenhuma mudança na grade, todas as quartas-feiras, 5 horas e 40, 5 horas e 40, 17 horas e 40, 17 horas e 45, chat de estratégias quantitativas. E os chats do Roxo nos horários normais, e tem muita novidade no que vem chegando. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, acho que eu estou emocionado. Meu último programa do ano. Feliz ano novo, pessoal. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Valeu!